Bem-vindos ao Papo Sinjap, o podcast que traz as vozes e histórias dos trabalhadores da Justiça do Estado do Amapá. Sindicalizando-se no Sinjap. Foi em agosto da pública depois e assessorou para que essas mulheres... Sônia Regina dos Santos Ribeiro, mais uma serventuária da Justiça que tem muita história para contar. Começando com a família tradicional que ela tem, gente. Ela é filha do Vadoca Alfaiate, está com seus 91 anos, irmã do Mário Sérgio. Tem uma gama de irmãos que são todos formados. O Mário Sérgio, inclusive, foi campeão do Copão da Amazônia pelo Trens Esportivo Clube. Tá? Tem colegas também, irmãs, no nosso judiciário, e formado em Direito, tá? Também em Letras, administra curso na Fama, que hoje é Anhanguera, né? E também de língua portuguesa na faculdade. Entrou em outubro de 1992, ou seja, uma das primeiras serventuárias que chegou no nosso tribunal. E, pasmem você, gente, já entrou sindicalizando-se no Sinjap. Foi em agosto, em outubro ela já era sindicalizada. É uma militante ativista, tá? E entrou primeiramente como técnica judiciária, trabalhou com o doutor Brat, depois foi para a corregedoria, a convite do José Ribeiro, nosso grande amigo, e foi para a comarca de Ferreira Gomes, tá? Junto com outros colegas nossos, a Socorro Guedes, né, no caso, e outros, a Bita, que hoje está aposentada, a Nazaré Guedes também, né? Também. E depois veio para a diretoria geral, né? Foi do juizadão, que você vai falar sobre esse juizado especial, que hoje está todo fatiado, mas naquela época era tudo, né? Foi para a Fazenda Pública depois e assessorou a desembargadora Sueli Pini por muitos anos, passou pela Câmara Única e hoje está na Secretaria da Coordenadoria da Mulher. Esse mês de março, a gente está lhe chamando aqui que você tem muito para contar, essa questão de empoderamento feminino. Sônia, conta a sua história aqui para Papo Sinjap. Olha, eu quero agradecer primeiramente o convite de participar aqui do Papo Sinjap. Já fui diretora dessa instituição lá atrás, bem no início dela também. E sempre fui uma militante sindical, sim, desde o tempo da Universidade Federal do Amapá. Eu me formei em 95, eu sou da turma de 91, da primeira turma de letras da Universidade Federal. E lá nós começamos a nossa militância, através dos nossos centros estudantis. E então peguei o gosto pela luta sindical, pela luta estudantil, sempre na busca de melhorias. E daí em diante eu enveredei pelo sindicato, participei ativamente no início dele. E foi muito bom esse período em que a gente pôde colaborar para a luta sindical. E depois eu enveredei aí em diversos caminhos dentro do judiciário. Então a nossa ideia é vir conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa trajetória. Compartilhar essa sua experiência. Exatamente. Acho muito importante isso. Esse Papo Sinjap veio para isso, para a gente conversar com os nossos sindicalizados. Porque assim, gente, apesar da gente ser servidor público, serventuário da justiça, como a maioria gosta de ser chamada, nós somos cidadãos. A Sônia, por exemplo, é de família tradicional, lá do bairro do trem, né? Que tem lá a sede do escoteiro, tem lá a Nossa Senhora da Conceição, o irmão dela coordena lá os solteiros e casados, toda a família mora lá e tem toda essa tradição, né? Deve estar envolvido também lá no Carnaval, no Piratão, o Ipiranga Clube. São todas essas coisas que existem dentro da nossa vida, gente. E também no magistério, né,
na educação, é professora, é um orgulho, gente, a gente falar aqui que apesar de nós sermos servidores, mas nós somos professores, nós somos desportistas, nós somos enveredados na religiosidade, na família. Então, esse Papo Sem Japa justamente vai mostrar a nossa cidadania de serventuário da justiça. Uma coisa que eu gostaria que você também falasse, você é ativista do autismo. Você tem uma filha hoje que tem autismo, e fale um pouquinho sobre essa questão, como é que você descobriu, como é os direitos, para as pessoas saberem dessa situação que se passa dentro de famílias do judiciário. Isso. Eu comecei no bairro do Trem, eu nasci em 1973, eu completei 50 anos agora, no passado, e ali no bairro do Trem eu me criei ali na Praça da Conceição. Sim. Ali onde tinha a Tia Neném, empurrei o carrinho da Tia Neném, fui coroinha. Tomei muito tacacá no Tia Neném. Fui da igreja Nossa Senhora da Conceição, ajudava ali o padre, tocava aquele sininho na hora de entregar a hóstia. Você assistiu muito filme do Cine Paroquial, né? Muito, Deus tinha um Padre Dário lá, né? Uma escola. Tinha uma escola Padre Dário. E nesse período em que eu cresci, eu brinquei muito na minha infância. Então foi uma infância muito bem vivida. E quando eu comecei a traçar o meu caminho do profissionalismo, eu nunca me imaginei como mãe. Eu me imaginava como uma mulher ativista da causa feminina, ativista da sindicalização, e quem envereda por esse lado dificilmente tem tempo para viver a maternidade. Sim. E depois, aos 22 anos, mais ou menos, eu me deparei com um problema no útero. Então, eu tenho útero de criança. Eu gero, mas eu não consigo carregar por 9 meses. Então, não procria, né? Não, exato. Para eu engravidar e ter um filho, eu teria que ter uma barriga de aluguel. E naquela época era tudo mais difícil. Hoje já está mais fácil. Sim. Então, eu optei por continuar meu lado profissional, caminhei para um ramo jurídico, porque trabalhava no judiciário, mas a minha praia sempre foi dar aula, é o que eu gosto de fazer, eu acho que é o que eu faço de melhor, né? E aí me veio, em 2018, uma criança chegou até mim, por uma via meio torta, através de uma pessoa que trabalhava na minha casa, e eu me apaixonei quando eu vi aquele bebê. Ou seja, você fez tomada pelo amor materno. Doação, né? Então, como eu trabalhava com uma magistrada que tinha muitos filhos adotivos, então eu acompanhei a história dela, das adoções, inclusive. Então, aquilo me despertou. E aí, então, hoje eu tenho a minha Manuela, que também é Manuela Regina, e ela está completando agora 6 aninhos, está na escola, e aos 3 anos eu me deparei com o autismo dela. No primeiro momento eu confesso que foi difícil, porque não é o que a gente espera, mas eu aceitei com resignação, e daí em diante comecei a fazer um trabalho para que ela pudesse, através das terapias, através de muito amor, que ela consiga viver o mínimo possível dentro da normalidade daquilo que a sociedade espera. Então, o autismo ele tem diversas vertentes. Ele pode ocasionar dificuldades comportamentais, mas ele pode também dificuldades intelectuais. Então, a minha filha está no primeiro, ela tem dificuldades comportamentais. A questão intelectual dela é bastante preservada e ela é de altas habilidades. Sim. Ela aprende tudo muito rápido. Então, a partir daí, eu comecei uma luta para a pessoa com deficiência. E eu faço parte de algumas organizações e a gente começou, então, a perceber a necessidade desse público. E dentro do judiciário nós fizemos um levantamento em abril de 2023, que é o mês de abril considerado o dia do autista, no dia 1º de abril. E o que a gente fez? Nós, então, começamos a fazer uma pesquisa dentro do judiciário para ver quais servidores são autistas, porque nós temos servidores autistas, inclusive tardios, aqueles que descobriram, né, depois,
e temos filhos, netos, ou alguém tem um parente que tenha autismo. Inclusive, eu vi numa matéria no Fantástico que aquela atriz, a Letícia Sabatella, foi descobrir com 52 anos que ela é autista. Interessante, né? Então, a pandemia, ela meio que acelerou essa questão comportamental em razão do recrudescimento que nós tivemos que fazer no período da pandemia. Então, muitas pessoas acabaram adquirindo TDAH e outras também, né? Que evoluíram para autismo. Então, a gente teve que aprender a ressignificar a convivência com pessoas que têm alguma questão neuroatípica. A resolução 1423 trata dessas questões, é isso? Exato. Nós temos diversas legislações. Uma primeira delas, aqui no Amapá, nós temos uma legislação estadual que trata da não discriminação e não violência contra a pessoa autista, nas escolas particulares e nas escolas públicas. Hoje a gente vê, inclusive, em estacionamento, ali no São Camilo tem, né? Já existe. Não existe o estacionamento de autista, né? Existe já fila específica, porque eles têm dificuldade de esperar. Certo. Né? Então, eles começam a entrar em crise, e o tratamento do autista é evitar as crises. Porque se você conseguir controlar, ele vive tranquilamente. Inclusive, a maioria tem um fone, né? Que quando... dependendo do ambiente, né, coloca para não... Eles têm sensibilidade de tudo. Os 5 sentidos deles são totalmente diferentes. Certo. Então, às vezes é audição, às vezes é o tato, tem uns que tem problema com roupa, né, qualquer roupa que pode usar, outros têm problema do olfato, outros têm problema da gustação, são seletistas alimentares. Então, são diversas dificuldades. Cada um tem que descobrir qual é a comorbidade do seu parente autista. É como diz a história, existem os graus, né? Os graus. Graus de suporte, não é grau neurológico. Sim. É grau para suporte. Uma coisa a nossa amiga Emília Chaves passou por aqui e disse que você faz parte com ela de uma comissão de cota racial no tribunal. Fale um pouquinho sobre essa questão. A lei de cotas racial, ela veio sofrendo algumas modificações e se baseava na autodeclaração. Então, o indivíduo se dizia, olha, eu sou negro, eu sou pardo, então eu mereço fazer parte desse sistema de cotas. E, com a evolução da legislação, nós acabamos trabalhando a heteroidentificação, que é a identificação por um terceiro. Então, você se autodeclara, mas você precisa passar por uma comissão que diga assim, não, realmente você preenche os requisitos para fazer jus à cota. Né? Então, nós estamos agora trabalhando no Exame Nacional da Magistratura, que é o ENAM, em que toda pessoa que desejar ser magistrado precisa obrigatoriamente passar. É como se fosse a OAB para advogado, né? Então, o ENAM passa a ser um exame nacional em que todas as pessoas que desejarem ser magistrados vão ter que passar por esse processo seletivo. E aqueles que têm a possibilidade da cota, eles têm que acertar 50% de 100 questões. E aquele que não tem, 70%. Então, é uma diferença grande. São 20% que ele pode ter em seu benefício. E a legislação determina, que criou o ENAM, que foi pela ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, dizer que ele tem que se submeter à heteroidentificação em uma comissão. E o tribunal, então, formalizou uma comissão, da qual a presidente é a doutora Elane Cantuária, que é negra, magistrada negra, e nós participamos. Família Ramos. Tradicional. E o avô dela foi prefeito de Macapá. Sim. Seu Alceu Paulo Ramos. Isso. E o pai dela, que é o Paulo José, o pai dela, a mãe dela, que é irmã do Paulo José, que é um grande advogado. É a Doralice, ela é filha da Doralice, eu conheço todas elas. O Zé Paulo, que é contador, e o PJ, que é o deputado, o pai da Elaine, do Paulinho Ramos. Pai da Adriana. Pai da Adriana. O Alceu, que inclusive é a nossa colega preta. Isso, a Pretinha, exatamente. A Janaína. E ainda tem o Raul. São meus amigos e o que faleceu. Tem o Jupirã, né? Tem o Jupirã. O Jupirã e o Major, que infelizmente já se foi.
família Então, tradicional. essa comissão, ela tem essa finalidade de analisar as autodeclarações para, então, dizer, sob a ótica de um terceiro, como é uma comissão, é uma decisão colegiada, mas cada membro manifesta a sua impressão baseada no fenótipo, né? Então, nós fizemos uma formação na Unifap, que é o núcleo da Unifap que trata dessa parte racial, que é coordenado pela nossa querida doutora Piedade, né? Piedade Videira. Já foi no nossa sambista do Boêmia, nos largou e foi para lá, para o Piratão. Ela está no Piratão. E então ela que coordenou, junto com o senador Randolph, que foi uma emenda parlamentar do senador Randolph, e fizemos uma capacitação para todos os órgãos. Ela convidou todos os órgãos do estado do Amapá. Então, lá ali nós éramos mais de 120 pessoas fazendo formação, uma formação que durou 6 meses, para que a gente pudesse, então, compreender como fazer a heteroidentificação. E o Tribunal de Justiça, o desembargador Adão Carvalho, que eu trabalhei com ele em Ferreira Gomes, então ele me convidou para fazer parte, eu aceitei mais esse desafio. Falar em formação, você faz parte da EJAP e forma juízes, isso? Sim, Que orgulho, gente. Olha, na EJAP nós fizemos um curso de formação de formadores, que é o chamado FOFO Mediação. E eu fui então para Brasília, fiz o curso junto com o desembargador Carmo Antônio, que hoje é meu coordenador da Coordenadoria da Mulher, e a doutora Joenilda, que é titular da nossa vara de família, da terceira vara de família. E nós 3 fomos a Brasília para fazer esse curso de formação. E hoje nós ministramos os cursos para os magistrados e para servidores dentro do NUPEMEC. Então eu me honro muito em poder trabalhar essa formação e agora saí de um mestrado. Acabei de concluir o meu mestrado da UNB, daquele grupo do Tribunal de Justiça que fez. UNB, Universidade de Brasília. Então lá nós fizemos a nossa formação e a minha pesquisa foi exatamente um centro judiciário para pessoa com deficiência. Então eu trago uma proposta viável para o Tribunal de Justiça implantar um Sejusc PCD para atender essa população que hoje corresponde a 52 mil pessoas só no estado do Amapá. Tudo isso? Tudo isso. Distribuído em todo o estado do Amapá. Nós somos 7,5% da população amapaense de pessoas com deficiência, incluindo todos os tipos de deficiência. Sim, da mais simples à mais grave, englobando tudo. Sônia Ribeiro, fale sobre essa Secretaria de Coordenação da Mulher, essa questão do trabalho de vocês, qual é o objetivo dessa secretaria? Bom, a Coordenadoria Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça, ela foi criada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça ainda em 2011. Só que o Tribunal de Justiça demorou um pouco a estabelecer essa coordenação. Em 2018, o Tribunal de Justiça, então, baixou a resolução, criando no âmbito aqui do estado do Amapá. Então, ela existe desde 2018 e vem sendo coordenada pelo desembargador Carmo Antônio. Porém, não havia estruturação dela ainda, de cargos, de servidores e nem local para atuar. Ela funcionava ainda no gabinete do desembargador Carmo Antônio e em 2022, no final de 2022, o tribunal fez uma reforma na estruturação dos cargos e carreiras do TEJAP. E, então, introduziu a coordenadoria como órgão administrativo ligado à presidência, mas responsável pelo desenvolvimento da política de gênero e de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E começamos, então, a funcionar em março de 2023. Nós vamos fazer um ano recente, né? De funcionamento dela. Mas esse um ano nós já desenvolvemos muita coisa. Então, a finalidade dessa coordenadoria é desenvolver políticas públicas de enfrentamento, prevenção à violência. Nós temos hoje alguns programas que nós desenvolvemos dentro da coordenadoria, eu vou destacar alguns deles. Nós temos o Coordenadoria Vai às Escolas, em que nós ministramos palestras, roda de conversa, tratamos de forma lúdica com as crianças, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, nós vamos falar a respeito de violência e de enfrentamento à violência.
O outro programa que nós desenvolvemos é um programa voltado aos cuidados. Trata da saúde mental. Nós chamamos de Central da Saúde da Mulher. Então, esse centro de tratamento, nós verificamos que muitas mulheres estão no nível de estresse pela violência. A violência psicológica é a maior do Estado. Ela é maior do que a física. Então, essa central, ela traz um médico psiquiatra, um clínico geral, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, massoterapeutas. Então, nós pegamos um grupo de pessoas, uma equipe multidisciplinar, e estamos fazendo pontual em vários pontos da cidade. Então, começamos pela Zona Norte, agora vamos para a Zona Sul, e depois vamos mapeando. Em seguida, vamos levar para os municípios. E dentro dessa comissão, existe algum programa voltado à servidora do judiciário? Exatamente. Esse é um deles. Quando nós desenvolvemos, nós temos dentro da coordenadoria também a missão de desenvolver o protocolo de enfrentamento à violência contra magistradas e servidoras. Estamos construindo esse protocolo, já demos início com a MAP, e depois nós vamos avançar com o SINJAP, para que a gente venha discutir esse protocolo. Por quê? Estreitar essa... Exato. A servidora do judiciário e a magistrada, nós temos muitos casos de violência contra servidoras e magistrados, e elas ficam desamparadas, elas não sabem o que procurar. Essa questão do assédio também, a gente pensa que não, mas tem... Infelizmente, o machismo existe em todo lugar, né? E não fica diferente em alguns setores, né, do tribunal, né? Tem. A comissão de assédio hoje, ela é presidida pelo Dr. Normandes, eu integro a comissão de assédio contra a mulher, assédio moral, assédio sexual e assédio no trabalho, as 3 formas de assédio. E nós já levamos a comissão para o Laranjal do Jari, Oiapoque, Ferreira, Porto, Pedra Branca, Serra, Amapá e Calçoene. E para o lado de lá, Laranjal do Jari e Vitória. Então, nós passamos o 2023 percorrendo esses municípios, mapeando, né, levando as ações. Então, a comissão hoje, ela funciona praticamente dentro da nossa coordenadoria, e a gente tem recebido algumas denúncias e já começamos a fazer a apuração. Então, saiba você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, de que existe essa comissão no tribunal e ela está pronta para atuar. Então, havendo denúncias, né, nós estamos lá para apurar. E o outro programa que nós desenvolvemos dentro da coordenadoria é um programa de empreendedorismo para mulheres, e que nós fazemos oficinas para que essas mulheres possam sair do ciclo da violência por meio do empreendedorismo. Dentre essas oficinas, uma delas é de empoderamento feminino, em que nós fazemos um trabalho voltado para o íntimo dessa mulher, em que nós vamos trazer dela onde ela tem as dores, nós vamos trabalhar essas dores para que ela possa, a partir da compreensão do que leva à violência, porque, olha só, Faia, quando uma mulher se envolve num processo de violência, ela é violentada diversas vezes. Primeiro, o parceiro ou a parceira, dependendo das relações, foi uma escolha dela. E aí, quando você se vê diante de um parceiro ou de uma parceira que não corresponde às tuas expectativas e ainda te machuca, seja física, seja psicológica, nós temos um grau altíssimo de violência patrimonial. Também. O agressor, no momento em que ele não consegue agredir fisicamente, ou o psicológico não está sendo atingido, ele vai para o patrimônio. Ele pega o cartão dessa mulher, estoura, ele não permite que ela pegue no seu dinheiro, ele pega o documento dela e queima, ele corta as roupas para ela não sair, faz com que ela faça atitudes que ela se questiona, poxa, mas ele é minha escolha. Mas, mulher, você escolheu, mas você também pode dar um passo para sair do ciclo da violência. Ele foi uma escolha sua, mas isso não quer dizer que você não possa sair do ciclo. Você não é obrigada a permanecer. Então, nós damos essa oficina de empoderamento feminino, nós damos uma oficina de marketing digital para mulheres, para que elas aprendam a lidar
com essas redes, porque hoje a internet, Sim. as redes sociais dominam, e quando ela entende o propósito das redes sociais, ela passa a ser uma ativista da causa. Então nós estamos transformando mulheres em multiplicadoras para que elas ajudem outras mulheres a saírem do ciclo da violência, contando as suas histórias. Não, a gente faz isso através dos círculos, mas também a gente faz através da internet, usando a rede social. Ela tem uma oficina de fotografia, para ela aprender a usar o celular como uma ferramenta para que ela faça as fotos da agressão, para que ela faça os vídeos e, principalmente, para que ela possa fotografar o que ela produz nas oficinas. Comprovação, né? Exatamente. Serve para duas coisas a oficina de fotografia. Serve para que ela aprenda a trazer o mínimo probatório para conseguir uma medida protetiva ou seguir no processo penal, ou então ela usar aquilo ali para fazer as suas fotos para a rede social e também fotografar aquilo que ela está produzindo. Uma forma de se defender dessa situação degradante, né? Que a outra oficina que a gente ministra são oficinas de artesanato. Biscuit, ela aprende a fazer laços, ela aprende a trabalhar com resina, fazer caneta, chaveiro, broche, enfim, artesanal. Temos uma oficina de flores, né? Nós temos uma oficina de flores, que ela aprende a cultivar flores e ela aprende também a fazer vasos, pequenos vasos para venda a preço acessível. Agora, o melhor de tudo dessa oficina é que ela aprende a fazer pequenas hortas em casa. Mulheres que são de palafitas, mulheres que são de periferia. Então, o nosso oficineiro, ele ensina a elas a fazerem horta sustentável. Que legal. Então, elas produzem salsinha, produzem tomate, cheiro verde, cenoura, aquilo que ela pode produzir e comer. E, principalmente, ela ajuda a limpar ali onde ela mora, na região de palafita. Sim. Porque ele ensina ela a fazer de garrafa PET, do lixo. Do lixo ela faz o adubo e também faz a possibilidade de fazer o canteiro dela. Como dizer o João 30, do lixo ao luxo. E essa oficina ela é bem interessante. E depois a gente avança numa oficina de organização para o bem-estar, em que a mulher aprende a organizar a sua casa. Ela aprende a organizar como é que ela faz para arrumar um armário, como é que ela faz para colocar mesa, como é que ela faz para fazer uma limpeza utilizando poucos produtos, utilizando misturinhas, dobrar um lençol, arrumar um guarda-roupa. Eu não tenho gaveta, a gente ensina ela a colocar em caixa de papelão. Então, essa oficina, ela trabalha e ainda trabalha a educação financeira, para que a mulher saiba trabalhar com pouco que ela ganha. Que com pouco que ela ganha, ela consiga otimizar para a família. E a última oficina que a gente oferece, que é bem interessante, é de defesa pessoal, em que ela vai aprender a se defender das investidas do homem. Mas o melhor de tudo, Faia, é que nós fizemos uma específica para mulheres grávidas. Elas relatavam para nós que o primeiro lugar que o homem bate é na barriga. Sim. E nós damos dicas importantes para que ela saiba cair sem bater a barriga e se defender de chutes, socos e pontapés. Então, esse grupo de oficinas, e aí a gente ainda dá uma de contação de história para segurar as crianças, porque a herança da mulher é ficar com os filhos, ficar com as dívidas. Então, o juiz ele dá a medida, separa, mas a criança vem junto com a mulher. Então, ela tem dificuldade, ela está passando pela violência e ainda tem que cuidar dos filhos. Então, esse grupo de oficinas que nós idealizamos, ele é um dos programas que a coordenadoria oferece para mulheres que são vítimas de violência. E agora, recentemente, o CNJ determinou que os tribunais reservem um percentual de vagas para mulheres que são vítimas de violência, mulheres refugiadas, mulheres de rua. Tipo uma cota também nos concursos, é isso? Não é no concurso, nas contratações. Todas as empresas que forem contratadas do Tribunal de Justiça do Amapá, do TRE, do TRT e da Justiça Federal, eles têm que obrigatoriamente empregar essas mulheres. E aí nós estamos fazendo uma cooperação com o TRE para que a coordenadoria encaminhe essas mulheres para o mercado de trabalho através disso. E também a sanção da lei federal, que determina a reserva de vaga de 20% no sistema de empregos para mulheres vítimas de violência. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho, é um trabalho que poucas pessoas conhecem, né?
poucas pessoas conhecem, mas esse trabalho existe dentro da coordenadoria. E eu tenho me desdobrado como serventuária da Justiça, como ativista secretária, que você é, para que essa mulher, para que a gente diminua esses índices de violência no estado do Amapá. A gente usa um lema: no estado do Amapá, a violência doméstica não tem desculpa, ela tem lei. sim. E é exatamente isso que nós estamos aplicando. Agora, nesse exato momento, nós estamos no Limão do Curuá, integrando a jornada itinerante, conversando com as mulheres extrativistas do óleo do Pracaxi. Elas são 130 mulheres lá na comunidade do Limão do Curuá, que receberam um fomento internacional para comprar uma estrutura em que elas possam usar energia solar, porque tem muita dificuldade de energia no Bailique, e possam fazer a prensa do óleo do Pracaxi para tirar aquele cheiro que é muito forte. Diga-se de passagem, gente, que esses óleos tirados da natureza, eles são muito valorizados, principalmente no exterior, né? Sim. Andiroba, e agora Pracaxi. já está se fazendo o shampoo. Exato. E o condicionador do Pracaxi. Olha que então, beleza. essas mulheres, elas estão sendo e sofrem violência doméstica, estrutural, que o Bailique é machista, né? Muito machista. Nós temos muitos casos lá de estupro. Os pais, eles de regra, querem iniciar sexualmente as meninas. É um machismo, né? Que existe no norte do país, principalmente. Inclusive, agora, recentemente, o Senado Federal vai estabelecer a CPI, né, do que aconteceu lá na Ilha do Marajó, e provavelmente a CPI vai se estender em algumas regiões ribeirinhas daqui do estado do Amapá. Então, é só para prestar um esclarecimento de que o Tribunal de Justiça, através da coordenadoria, vem trabalhando com essas mulheres. E nós vamos fazer a corrida da mulher, né? Sim, o Sinjap é parceiro. Aqui, né? olha. Sinjap é parceiro nosso. Nós também estamos fazendo, aproveitando o momento, está aqui a nossa belíssima presidente Eutália Aires e a Luciene Gomes, fecharam parceria da primeira corrida do Sinjap. Isso. Que vai ser o 32º ano de existência do Sinjap, no dia 18 de agosto. As inscrições vão estar abertas. Nós também estamos ajudando vocês, que vocês ajudando a corrida da mulher. Fazer essa corrida agora. Amanhã, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer o reconhecimento do percurso, um treino. Um treino para conhecer o percurso da corrida, e vamos fazer sorteio de prêmios para a mulher, vamos fazer as homenagens, e em seguida nós vamos fazer uma blitz, que é a Blitz da Mulher, que vai ser ali na Avenida Fábio, esquina com a São José, em frente ao CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, aqui de Macapá. Vale ressaltar, eu reitero sempre, que esse Papo Sinjap é justamente para a gente conhecer um pouquinho da nossa história, gente. O tribunal, ele tem mais de 1.000 funcionários, e nós somos um mosaico, gente. Além de servidor, nós somos filho de família, nós somos pai de família, nós somos envolvidos em religiosidade, em esporte, em cultura, em arte, enfim. Vocês já viram que todo mundo passa aqui tem um pouquinho da história para contar. E, Sônia, você foi convidada esse mês de março, porque você tem muita história para contar. Você é um orgulho, tanto como serventuária, quanto educadora que você é, como empoderamento feminino, que você é ativista, e também como filha de família tradicional. Todo esse emaranhado de conhecimento que se entrelaça, e a gente conta aqui, gente. É um prazer muito grande falar com pessoas que têm o que contar, e o Papo Sinjap esse o objetivo. A gente agradece a sua presença, e falando em empoderamento feminino, fale um pouquinho mais das suas experiências que você tem, tanto fora quanto dentro do tribunal. Eu representei o Tribunal de Justiça em 2007, na Assembleia da ONU dos Povos, que ocorreu em Roma, em Perugia, na Itália. E naquela época nós estávamos no auge da justiça itinerante fluvial, percorrendo os rios da Amazônia, levando justiça a quem precisasse. E eu fiz a marcha de São Francisco de Assis, 16 quilômetros, levando a bandeira do Amapá
e levando uma faixa da Justiça Itinerante. E lá eu tive a oportunidade de falar por 15 minutos sobre a Amazônia. Orgulhosamente. Orgulhosamente representando o Tribunal de Justiça. E naquela oportunidade eu já falava sobre a mulher da Amazônia. Então a mulher amazônida, a gente tem diversas peculiaridades. Por quê? Nós somos muito obedientes à nossa ancestralidade, né? A mulher ribeirinha, a mulher que foi criada, minha mãe é do Afuá, minha mãe é falecida, professora primária, professora que ensinou muitas crianças, inclusive hoje o ministro Valdez Góes foi aluno da minha mãe, foi governador e hoje é ministro, e ela alfabetizou o Valdez. E a gente, ali naquele mundo de Macapá pequena, ainda uma intendência, a minha tia foi casada com Zeca Serra, que foi prefeito de Macapá, minha tia Idalina, irmã do meu pai. Então, nós militamos nesse início. Meu pai, ele conhece Macapá como ninguém. Se você quer saber de Macapá, para ali na esquina da Jovino com Antônio Coelho, senta um pouquinho lá com ele que você vai conhecer a história de Macapá, a história do Amapá. Ele é uma enciclopédia viva, né? Conhece sobre o esporte, como começou o esporte aqui no Inclusive, ele foi jogador de futebol também. Foi jogador de futebol, foi para o Vasco da Gama, ele foi aprovado, ele só não ficou lá porque ele casou com a minha mãe. Sim. Ele teve que casar. E a sua mãe dizia para o Mário Sérgio, olha, tu vai fazer faculdade, hoje é engenheiro, gente. Engenheiro florestal da e SEMA, ele foi contratado para jogar futebol, mas ele fez o concurso, voltou, hoje servidor um time de Manaus também. queria contratá-lo. E eu lembro como se fosse hoje, quando o Macapá Clube queria ele para lá, tirar ele do trem, eles ofereceram uma bicicleta para ele. Naquela época, a bicicleta... era quem show tinha de uma bola, bicicleta né? em Macapá tinha o maior uma tibilina, transporte, como dizia. Naquela época chamava de monareta. Lembra da monareta? E aí o Mário Sérgio chegou e a mamãe disse, não, senhor, ele vai estudar. E ele foi para Belém. Naquela época não tinha faculdade aqui em Macapá. Os filhos do Amapá tinham que ir para Belém ou para outros lugares. Não tinha nenhuma faculdade, gente. E naquela época, então, a minha mãe já dizia, minha filha, o nosso futuro é o estudo. Né? Porque a maior segurança da mulher é o estudo. Então, no empoderamento feminino, nós tratamos essa essência feminina. Então, essa obediência que nós temos à nossa ancestralidade era que, antigamente, nós nascemos para cuidar. Nós éramos as cuidadoras. Cuidávamos dos nossos irmãos mais novos, cuidávamos, então, dos nossos filhos, dos maridos, dos cunhados, né? Dos sobrinhos, dos netos. Então, a mulher tinha essa função cuidadora. Por quê? Porque nós tínhamos um útero, que é o que dá a vida. Mas, com o passar do tempo, essa mulher passou a adquirir outros papéis. Ela passou a ser uma mulher que podia votar, ela passou a ser candidata, ela começou a interagir no parlamento, ela começou a interagir no executivo, e, lógico, também no judiciário. E diga-se de passagem, Sônia Ribeiro, a mulher geralmente tem dupla, tripla, até quádrupla jornada. É o seu caso. Você é serventuária da Justiça, você é educadora, é professora de faculdade, você é mãe, tem, inclusive, essa questão da saúde, do autismo. E geralmente todas as mulheres têm essa jornada. E é interessante, Alfaé, porque a gente dá conta. Sim. Né? Eu sempre digo isso. Se um homem, quando ele sente uma dorzinha, ele cai. Aí. O homem, gente, eu sou homem e falo isso. O homem ele não consegue se concentrar em várias situações. Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. A mulher não, ela faz 2, 3, 4 atividades ao mesmo tempo. É uma situação interessante essa natureza. E no empoderamento feminino nós tratamos exatamente isso. Esses múltiplos papéis da mulher na sociedade. A mãe, a dona de casa, aquela que tem que cuidar. Isso não mudou, só aumentou a tarefa da mulher. E nesse momento, então, a gente conclama nos cursos que a gente ministra para que nós que criamos os nossos filhos. É a mulher que cria. Então ela precisa criar homens voltados a também colaborar para que essa família dê certo. Para que essa família que ela escolheu,
que aquela escolha que ela fez seja a melhor escolha e que ela se orgulhe no futuro de ter um bom pai, um bom filho, que vai ser um bom marido. Então, a minha mãe e a minha avó sempre diziam: olhe o homem como ele trata a mãe dele. Primeiro passo para você escolher uma pessoa para você, olhe como ele trata a sua mãe, porque é quem lhe deu a vida. A partir daí, se ele trata mal a mãe, ele vai te tratar mal. Então, isso é uma lição ancestral que a gente precisa observar. Então, quando você cria homens mais gentis, mais colaborativos, mais inteirados das coisas do lar, eles vão ser melhores pais, melhores amigos, melhores servidores. Então, essa é a ideia. Empoderamento feminino, nós não falamos mal de homem. Muito pelo contrário. Não, porque nós precisamos o mundo é mundo, gente. O homem e a mulher fazem parte da natureza. Então, a gente trabalha a mulher, a essência da mulher e os múltiplos papéis que ela exerce na sociedade. E nós fazemos isso por meio de rodas de conversa. Nós fazemos círculos reflexivos com os autores da violência, porque não dá para fazer política para a mulher se você não inclui o homem. Não existe isso. E também fazemos os círculos com as vítimas, com mulheres. Então, isso é uma constante dentro da nossa coordenadoria. Todo mês nós temos uma ação mensal de acordo com o calendário nacional, internacional e também local. Então, nós aplicamos aqui, por exemplo, nós somos um dos poucos estados da federação que temos um Código Amapaense da Mulher. É sério? Nós temos um Código Amapaense da Mulher. Então, se você quiser conhecer mais a coordenadoria, acesse o portal do tribunal, www.tjp.jus.br, e clique na aba Proteção à Mulher, que tem naqueles ícones verdes. Sim. Então, lá você vai ter todas as informações do trabalho, da legislação. Nós atualizamos a página sempre que sair uma legislação nova, nós atualizamos, e nós atuamos na rede de atendimento à mulher, que é a RAM, que congrega saúde, educação, políticas públicas, enfim. Então, nós fazemos esse trabalho, é um trabalho ainda de formiguinha, mas que a gente já conseguiu bons frutos desse trabalho. E vamos lançar um documentário agora, em junho, nós vamos fazer um documentário relacionado ao trabalho da coordenadoria. E para finalizar, a gente está fazendo um convênio com a Universidade Federal do Amapá para pesquisar sobre violência doméstica, e mais ainda, nós vamos estabelecer com a Unifap um app, que nós vamos chamar de app da violência, contador da violência, alguma coisa assim, para crianças e adolescentes, para que eles possam aprender jogando, que a praia deles é o game, né? Então, a nossa ideia é fazer... Depois que inventaram o celular, a criança às vezes não tem nem amizade. Nós estamos incentivando, costurando essa cooperação técnica, e eu quero crer que ano que vem, março do ano que vem, a gente consiga lançar no mês internacional da mulher, no Dia Internacional da Mulher, esse nosso intento. Então, nós estamos à disposição, quero também agradecer pelo convite. Foi por isso que nós chamamos a Sônia nesse mês de março, que é o mês internacional da mulher, é um momento de reflexão, é um momento realmente da gente compartilhar e avançar, né, nessas melhorias, né, que é preciso que a mulher faça um espaço. Um espaço em todas as camadas da sociedade, na questão familiar, na questão religiosa, na questão esportiva, na questão política, financeira. A mulher precisa avançar. Hoje, o Amapá, segundo o IBGE, tem mais mulheres do que homens. Elas precisam ter o seu lugar. Não tomar, ocupar o lugar que é de direito. Na verdade, a gente não quer passar à frente. Sim. A gente quer ladear, ficar junto, ombrear, para que a gente consiga desenvolver uma sociedade melhor para os nossos filhos, netos, né? Para a nossa parentela. E foi por isso que nós chamamos você. Muito obrigado. Você tem muito para contar. Por exemplo, o juizado especial, que hoje tem juizado para ali, juizado para acolá, mas antigamente você só tinha um juizado e você também fez parte desse juizado. Fiz parte também da implantação dos centros judiciários. Aqui no estado do Amapá, trabalhei com conciliação, continuo trabalhando com conciliação. Então, eu participei de todo esse processo. Então, depois a gente faz um outro podcast para que a gente possa falar a respeito dessas evoluções
que nós tivemos dentro do nosso judiciário a partir dos nossos servidores, né? Papo Sinjap lhe agradece, tá? Seja bem-vinda. E, gente, até o próximo. Mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer e reforçar o convite, né? Participe conosco das nossas ações. Daqui nós estamos indo lá para o Marco Zero, vamos iluminar o Marco Zero de rosa, para que amanhã, no Dia Internacional da Mulher, todo mundo que passar no meio do mundo, na esquina do Rio Mais Belo, com a linha do Equador, nós vamos estar lá marcando a luta feminina. Diz o nosso grande amigo, compositor e cantor Zé Miguel. Então nós vamos estar lá marcando essa luta feminina e chamando a atenção para a sociedade de que vamos cuidar das nossas mulheres. Vamos cuidar das nossas mulheres. Porque uma mulher, se ela estiver bem psicologicamente, bem com saúde, a sociedade vai evoluir muito a partir desses diversos olhares femininos. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso Papo Sinjap. O diálogo não termina aqui. Continua nos corredores da Justiça. Se curtiu, compartilhe para ampliarmos essa conversa entre os trabalhadores da Justiça do Estado do Amapá. Até o próximo episódio